Amados, hoje eu quero continuar. Domingo passado eu falei um pouquinho sobre a ideia do projeto de vida, o ano da conquista. Mostrei para você Números capítulo 14, versículo 8, aonde falava: se o Senhor Deus, Ele se agradar de nós, Ele nos levará, Ele vai nos conduzir, Ele vai fazer com que a gente entre nessa terra, e Ele vai nos dar uma terra boa que mana leite e mana mel. E eu mostrei para você que 2026 pode ser um ano atípico completamente da tua vida, no sentido de que eu pessoalmente não quero absolutamente nada que eu mesmo venha conquistar, porque a ideia aqui é você entender que Deus tem algo preparado para a tua vida. Eu não sei se você conhece a Bíblia o suficiente para você entender que Deus é um Deus de planos, Deus é um Deus de sonhos, Deus é um Deus organizado. Às vezes a pessoa pensa que Deus é um Deus que faz as coisas de maneira aleatória, sem projeto, de qualquer maneira. Bom, vamos fazer assim e vai ser dessa maneira. Só que quando você começa a estudar a Bíblia, você vai ver que nada, absolutamente nada do que você está vendo hoje com os teus olhos veio do nada. Pelo contrário, tudo foi completamente planejado, desenhado por Deus. Tudo. O mundo foi desenhado por Deus, as águas, árvores, céu, animais, plantas, tudo foi desenhado por Deus e foi executado em 6 dias. A ideia do homem gera um plano de Deus antes da fundação do mundo. A própria vinda de Jesus Cristo para morrer na cruz gera um plano de Deus antes do mundo existir. E quando você olha para a palavra de Deus, você vai descobrir que Deus é um Deus que gosta de desenhar, de projetar. Deus não é um Deus do acaso, um Deus do bom, vai acontecer de tal maneira e vamos vendo o que vai dar. Perceba que Deus, Ele é poderoso, Deus é Deus, não há muito o que se falar para exemplificar quem de fato é Deus. Se aquele que a nossa mente não consegue condensar, se não há palavras para explicar, se não há força para comparar, se não há limites para impedir, se você entende que Deus é Deus, e você descobre que um dos requisitos dele é projetar as coisas, você vai ver que muitas vezes a nossa vida é um caos aqui na terra, porque falta essa ideia de você projetar, de você planejar. Quando você olha para Gênesis capítulo 6, você descobre que Deus projetou exatamente a arca como ela deveria de ser. O tamanho da arca, a altura da arca, as dimensões da arca, o material que ia ser usado, tudo Deus deu para Noé um plano completamente pronto, um projeto completamente pronto, dizendo: Noé, faça exatamente isso. Noé, diz a Bíblia, que ele pegou e fez exatamente aquilo que Deus havia falado. Quando Deus chama Moisés, Deus dá para ele a ideia do tabernáculo, e não era: faça, Moisés, o que você quiser, desenhe como você quiser, faça das tuas ideias. Não, aquilo que você vai fazer é exatamente assim. Será dessa dimensão, a tenda terá essa altura, a porta será desse material, o átrio será desse material, aqui vai ter o altar de sacrifício, aqui vai ter a pia onde é a purificação, você vai entrar, vai ter o candelabro, vai ter o incenso, vai ter uma cortina, lá dentro vai ser o santo dos santos, vai ter uma arca de ouro, vai ter os castiçais, vai ter os anjos, vai ser por dentro, por fora, ali vai ter minha presença. E Deus, Ele dá o desenho exato, as medidas exatas de tudo o que tinha que ser feito. E quando você discorre a Bíblia, você vai ver que tudo existe um projeto, um plano. Quando você entende isso, você pensa: bom, aquilo que quem sabe está faltando na minha vida é eu ter uma visão daquilo que eu desejo me tornar, ser, ou eu desejo para mim. Aqui entra algo que as pessoas talvez tenham dificuldade de entender. Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz: a fé, se for possível coloca na tela. Ora, a fé é a certeza ou a confiança
daquilo que nós esperamos e a certeza das coisas que nós não vemos. Ou seja, a fé é uma fotografia exata daquilo que você quer viver. Se você está procurando um milagre, a fé é a fotografia do milagre já pronto. Se você está procurando restaurar casamento, a fé é o desenho do casamento perfeito, o desenho da família perfeita. Se você está procurando crescer financeiramente, a fé é a certeza do recurso financeiro na tua vida, ponto. Quando você entende que a fé é uma fotografia pronta, perfeita, e é com base nela que as coisas acontecem, você vai descobrir que aquilo que Deus faz é justamente isso. Jeremias capítulo 1, versículo 5 diz: antes de formá-lo no ventre eu te escolhi, antes de você nascer eu te separei e designei você para profeta sobre as nações. Ou seja, você não é um erro, você não é um acaso, você não é uma falha, você não é um equívoco. Deus não errou com você, Deus não falhou, Deus não se equivocou. Eu sempre brinco, que quando eu era mais novo, eu questionava a Deus dizendo: Deus, tu falhou demais comigo. E eu falei isso há 2 cultos atrás, falei: Deus, tu falhou demais, as minhas irmãs têm olho verde e azul, e aí o Senhor meteu um castanho em mim, por que não botou um azulzinho? Imagina, moreno com os olhos azuis, ou um moreno com o olho verde. Não, castanho. Eu poderia não ter sarda nenhuma, mas aí ele me deu sardinha para chuchu, e parece que quanto mais o tempo passa, mais sarda vem. Em vez de diminuir o negócio, mais acontece. E eu falava: Deus, mas aí o meu nariz, eu sou meio que italiano, um negócio fino, pontudo, não é um negocinho bonitinho, desenhado. Eu falava: Deus, mas... até eu descobri que Deus não errou comigo. Eu ficava vermelho pra caramba, falava tudo errado, tinha dificuldade na fala, eu era pequenininho, eu era o mais baixinho da turma, sempre fui um menorzinho, o meu apelido era Ratinho, para vocês terem uma ideia, porque eu era pequenininho e rápido. E eu falava: será que Deus se equivocou comigo? Até eu descobri que não, pelo contrário. Aí tá, ó o ferinha aí, ó. Aí eu descobri algo, que Deus não errou comigo. Na verdade, eu sou exatamente aquilo que Deus projetou que eu seria. Ele me fez exatamente como Ele tinha desenhado: a altura, cor da pele, cor dos olhos, cabelo, nariz, olhos, tudo. Ele fez exatamente como Ele havia desenhado. Agora, por que é que muitas vezes a nossa vida, por que é que muitas vezes nós não conseguimos viver ou experimentar as melhores coisas da vida? Por que que você passa, quem sabe 20, 30, 40, 50 anos vivendo de maneira infeliz, vivendo de maneira sem ver milagres? Você diz: bom, eu não vivo nada de sobrenatural, bom, eu gostaria de dar um testemunho como a Belle, eu gostaria de engravidar, não consigo ter filhos, eu gostaria de casar, nem que seja para a sogra morar com a gente, não consigo casar. Eu gostaria de comprar minha casa, não consigo comprar minha casa. Gostaria de comprar meu carro, não consigo comprar meu carro. Gostaria de viver o projeto de Deus, o sonho de Deus, a vontade, eu não consigo nem isso. Será que aquilo que eu estou vivendo é a vontade de Deus? E você descobre que não, que toda a tua história, ela é contida, toda a tua história, ela é contida numa vida onde ela não faz sentido de uma maneira geral. E aí você descobre algo. O que é que falta, pastor? Falta você ter uma visão sobre você no dia de amanhã. Se você hoje olha para a tua vida de hoje, a tua realidade de hoje, quem você é hoje, possivelmente você viverá uma vida insatisfeita, uma vida infeliz. Se pior do que você olhar o teu hoje é você ficar olhando o teu passado, é você olhar o que aconteceu, é você olhar o que você viveu, como foi tua vida, como você foi criado, como você passou dificuldade, como você viveu limitações, como as coisas não deram certo na tua história.
Agora, quando você vai para a palavra de Deus, você descobre que Deus, ele nunca, presta atenção, nunca se baseia no passado de alguém para escrever uma nova história na vida dela, jamais, jamais. Senão ele não usaria Moisés. Moisés era gago e era assassino. Se Deus olhasse para o passado dele, possivelmente jamais ele seria escolhido como um grande líder do Antigo Testamento. Se você olhasse Deus escolhendo o presente de Gideão, ou escolhendo o presente de Jeremias, escolhendo o presente de Davi, esses homens da Bíblia jamais seriam escolhidos. Se Deus olha o passado deles, zero. Se Deus olha o presente deles, zero. Agora, quando você olha para Deus, você descobre que Ele sempre olha aquilo que você pode ser, aonde você pode chegar, aquilo que Ele pode te dar, quem você pode se tornar. Deus sempre está olhando o teu futuro. Deus nunca está olhando o teu presente. Mesmo que você está no presente hoje, Deus, ele está fora do tempo. Deus está fora do nosso horário natural, do nosso cronos aqui, do nosso relógio, do nosso calendário. Deus sabe quem você pode se tornar no dia de amanhã. Deus sabe aonde você pode chegar no dia de amanhã. Quando você olha a Belle dizendo, olha, até os meus 26 anos, até os meus 26 anos eu gostaria de engravidar. Deus já estava fora do tempo, já sabia que a Helena viria nessa data. Quando você olha o Mateus dizendo, olha pastor, eu gostaria de viver a vontade de Deus. Deus sabia que nesse tempo ele estaria vivendo a vontade de Deus. Deus está fora daquilo que você entende de tempo. Porém, escute, Deus é um Deus que planeja, Deus é um Deus de visualização, Deus é um Deus de futuro, é um Deus que desenha quadros, é um Deus que pinta cenários. Se não fosse dessa maneira, nós viveríamos um caos aleatório. Agora, existem algumas coisas que fazem com que você não viva o sobrenatural ou a bênção de Deus. Porque para você viver de maneira diferente, para você ser de maneira diferente, para você visualizar um futuro diferente, existe uma primeira ação que você precisa fazer, é você ter fé, como falei, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Agora, quando você tira essa ideia de fé, a probabilidade de você viver um futuro diferente daquele que você está vivendo hoje, do teu presente, ele cai para zero. Olha o que diz Mateus capítulo 13, versículos 53 e 58. Mateus 13, do 53 ao 58, preste bem atenção. Diz, quando acabou de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos eles ficaram admirados e perguntavam, de onde vem esta sabedoria e esse poder para realizar milagres? Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria? E os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E encontraram motivos de tropeço nele. Jesus, porém, lhes disse, um profeta tem honra em todos os lugares, menos na sua terra e na sua própria casa. Versículo 58 diz, por causa da incredulidade deles, não realizou muitos milagres ali. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga, por causa da incredulidade, não houve milagres. Escute, por causa da incredulidade não houve milagre algum. Se você pegar esse texto, você vai ver que cegos não viram, aleijados não andaram, leprosos não foram curados. Você vai pegar que cegos não enxergaram, você vai pegar que mudos não falaram, você vai ver que mortos não ressuscitaram. Eu diria para você que casamentos não foram restaurados, vidas financeiras não foram abençoadas, filhos não nasceram, nada aconteceu. Não é porque Jesus não estava ali, não é porque Jesus não tinha sabedoria, não é porque Jesus não tinha poder, não é porque ele não tinha autoridade. A Bíblia diz que todos estavam admirados e diziam, uau,
esse homem é fenomenal, Jesus é poderoso, Jesus é demais. Porém, e o texto diz, e ele, como que ele realiza tantos milagres? Só que quando foi para a vida deles, a Bíblia diz que não houve milagre algum, porque havia ali incredulidade. E aí, é interessante que, é bacana, quando você ouve um testemunho como o da Bela e do Mateus, eu poderia contar o meu testemunho aqui, e você pode dizer, uau, Jesus fez isso com a Bela, Jesus fez isso com o Mateus, fez isso com a Maria, fez isso com o João, fez isso com o Paulo. Só que quando chega na tua vida, parece que você não consegue ver que você pode viver milagres. É mais fácil você projetar uma melhora de vida na vida do outro do que em você mesmo. Se eu falasse para você e falasse o seguinte, vem cá, 2026, usando o exemplo mais básico de todos, em 2026 você pode comprar a tua casa própria. Você vai dizer, não, a minha casa própria eu não posso comprar. Não, pastor, porque eu ganho isso, eu tenho meu salário dessa maneira. E se eu falar o seguinte, em 2026 o João vai comprar a casa dele próprio, o que você ia fazer? Hã? Aleluia, creio, vai João, vai João. A fé funciona para a vida das outras pessoas, mas ela é difícil ser aplicada na nossa própria vida. Pegue esse exemplo e coloque qualquer outra coisa, não sei o que você quer. Talvez você queira ser uma bênção em Deus, talvez você queira ministério. E aí você pode dizer o seguinte, bom, outros são melhores do que eu, outros cantam melhores do que eu, outros tocam melhores do que eu, outros servem na igreja melhor do que eu, mas eu ajudar na igreja, eu não, porque eu não tenho tanta capacidade, eu não tenho tanto tempo, eu não posso. E você não consegue se ver. E sempre quando existe algo chamado incredulidade, você aborta, você rouba a bênção, a promessa, aquilo que Deus poderia fazer na tua vida. Escute, e Jesus, sendo Filho de Deus na terra, que fez tudo quanto é tipo de milagre, não realizou milagre nenhum. Não porque ele não tinha poder, não porque ele não tinha autoridade, não porque ele não queria, era porque o povo não tinha fé suficiente para crer. Você consegue entender isso ou não? Por isso que quando você pega o teu projeto de vida e você vai desenhar, não é sobre o que você pode fazer, é sobre aquilo que Deus pode fazer através da tua vida. É quando você pinta um quadro nítido, claro. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. O que eu espero? Eu espero X, e ela é a prova daquilo que eu estou vendo de maneira imaginária, porque obviamente ela não existe ainda. Por isso que às vezes você vai colocar coisas no teu projeto de vida que são loucuras, são coisas que de fato fogem ao normal, porque isso se chama fé. A partir do momento que você não tem coragem suficiente para acreditar naquilo que Deus pode fazer na tua vida, seja em qualquer área emocional, intelectual, financeira, conjugal, familiar, ministerial, você acaba de matar, você acaba de destruir aquilo que você poderia receber. Presta atenção, às vezes nós culpamos o diabo, é verdade ou não? E a gente fala, né, o diabo é sujo, o inimigo é sujo, o diabo não quer que eu seja feliz, o diabo não quer que o meu casamento dê certo, o diabo não quer que eu sirva a Deus, o diabo, e você vai colocando na conta do diabo, e o diabo está assim, né? Não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com isso, é porque você não crê que você pode, e você coloca a culpa no diabo, mas é a tua incredulidade, é você não entender, é você não compreender que Deus é poderoso para fazer qualquer milagre. Milagre é uma intervenção divina, milagre é o sobrenatural de Deus agindo na tua vida, agindo aonde você está, por meio da tua fé, por meio daquilo que você acredita. Se você acha que pode, você pode. Se você acha que não pode, você não pode. Se você acha que vai dar, vai dar. Se você achar que não vai dar, não vai dar. Agora, não porque Deus não pode, e diz o texto, por causa da incredulidade deles,
não houve multiplicação, não houve restauração, não houve restituição, não houve milagre algum. Milagre algum. João capítulo 11, versículo 40. João 11, 40 diz o seguinte: Jesus lhe disse: não lhe falei que, se você crer, verás a glória de Deus. Você já imaginou, se você colocasse no teu projeto de vida exatamente aquilo que você acredita? Exatamente naquilo que você acredita. Porque é o que você acredita que você vai receber. A glória de Deus, presta atenção no que o texto diz, a glória de Deus é manifestada no nível que você acredita. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Se você não crê, não verá a glória de Deus. Se você crê, haverá milagre. Se você não crê, não haverá milagre. Se você crê, haverá intervenção divina. Se você não crê, não haverá intervenção divina. Por isso que as pessoas passam ano após ano e elas não conseguem viver de forma diferente. Por quê? Porque falta algo, crer que Deus pode, crer que Ele vai abrir portas, crer que Ele vai aplainar caminhos, crer que Ele vai te pegar pela mão, crer que Ele vai te proteger, crer que Ele vai te guardar, crer que Ele vai te direcionar, crer que o favor dEle vai estar sobre a tua vida, crer que todas as coisas vão cooperar em teu favor. Imagine. Cremos que todo mundo vai ser bem sucedido, menos nós mesmos. Cremos que todo mundo pode ter família abençoada, menos nós. Cremos que o outro pode ser um empresário, menos nós. Cremos que o outro, não, é porque ele tem e não tem nada a ver com diploma, capacidade, não tem nada a ver com isso. Se é um milagre, se é uma intervenção de Deus, se é o sobrenatural, é Deus agindo, é Deus fazendo, é Ele entregando, é Ele operando e o milagre acontecendo. Olhe para a pessoa que está do teu lado, me ajuda a pregar, diga para ela o seguinte: se você crer, verás a glória de Deus. Pede para ela o seguinte: me conta um segredo, fala assim, me conta um segredo, o que você quer em 26? Fala aí. Mas não dá risada, tá? Não dá risada, porque pode ser que seja uma coisa muito fora do normal. O que você quer em 2026? E a pessoa vai falar. E aí você vai dizer para ela o seguinte: olha, eu acredito. O Marcelão deu risada, falou: é demais. Ei, eu acredito, escute, eu acredito não porque eu posso, eu não acredito porque você tem capacidade, eu não acredito porque você tem condições, eu acredito porque eu sei em quem tenho crido, eu acredito porque sei em quem eu tenho servido, eu acredito porque aquele que é poderoso pode fazer todas as coisas, aleluia. É sobre Ele, é sobre o que Deus pode fazer na nossa vida. Agora, a primeira coisa pelo qual as coisas não acontecem é porque nós não cremos de verdade. Amados, eu estou projetando o meu projeto de vida, pode ser que a pastora dê um pouco de risada, mas sobre algumas coisas eu já tenho especificado o que eu quero, de maneira clara, nítida. Começando com um ar-condicionado para a igreja. Aê! Aleluia! Agora vocês estão crendo, né? Agora vocês estão crendo. Mas eu não creio apenas que Deus vai nos dar um ar num curto espaço de tempo. Eu creio que esse local vai estar completamente cheio. Eu creio que a EFAP será um lugar de bênção, um lugar de prosperidade, lugar de provisão, o lugar onde será a glória de Deus manifestada. Eu creio que quando as pessoas passarem o elevado e passarem o pórtico lá da Sadia, algo vai acontecer no espírito deles, vão dizer: meu Deus, mas aqui parece que os céus estão abertos, há uma coisa diferente, a glória de Deus manifestada nesse lugar. Eu creio nisso. Agora, não é que eu vou fazer isso, tá? Eu não vou fazer nada disso. Deus vai fazer.
Deus vai agir, de alguma maneira vai acontecer, eu não sei como. A única coisa que a Bíblia pede é que eu creia. E não houve milagres, porque eles eram incrédulos. Se em 2026 você crê que será o melhor ano da tua vida, se em 2026 você crê que Deus pode fazer, você viverá. Você verá, você vai usufruir daquilo que o Senhor projetou, amém ou não? Segunda coisa, Jeremias, capítulo 17, versículo 23. Jeremias, capítulo 17, versículo 23, diz o seguinte: contudo, eles não me ouviram, nem me deram atenção, foram obstinados e não quiseram ouvir, nem aceitar a disciplina. Olha que interessante essa palavra. Muitos ouvem, mas não dão atenção, como diz o texto. Muitos ouvem, mas não aceitam. Isso aqui está falando sobre algo chamado obediência. E eu gosto dessa ideia, porque às vezes o que falta para você viver, o que falta para você chegar lá, o que falta para a tua vida melhorar, é simplesmente você entender que a obediência, ela é a chave de toda conquista e de todo milagre na vida do homem e da mulher. Esse é o ponto. Tem muita gente que crê, mas não consegue obedecer. Você sabia disso ou não? Os diabos creem, mas eles não obedecem. E aí você descobre algo, que para você viver todas as bênçãos, para você viver o sobrenatural, isso sempre estará escondido em uma palavra de obediência que você deve fazer. Abraão só se transformou, escute, pai de uma grande nação, porque ele obedeceu. Noé só construiu a arca e executou o projeto de Deus, porque ele obedeceu. Pedro só teve uma pesca maravilhosa, porque ele obedeceu. Lance a rede do lado direito do mar. Você olha para a palavra de Deus e você descobre que Naamã só foi curado da lepra, porque ele obedeceu. Desça 7 vezes ao Rio Jordão. Às vezes, presta atenção, não é sobre ter fé. Talvez fé você já tenha. Talvez falta algo chamado obedecer. Talvez falta algo chamado você entender aquilo que Deus quer de fato para você. Porque se Deus manda você ir para a direita e você vai para a esquerda, nada acontece. Se Deus manda você ficar e você vai, nada acontece. Se Deus manda você ir e você fica, nada acontece. Lembra o que eu ministrei domingo passado? 2026, aquilo que eu preciso fazer na minha vida é procurar agradar a Deus. Se eu agradar a Deus, eu estou feito, estou realizado. Se eu agradar a Deus, eu me torno um queridinho do Senhor. Ó, coraçãozinho. Agora, se eu não agradar a Deus, eu estou em apuros, porque é daí que vem a fonte de todo o poder, é daí que vem a fonte do milagre, é aí que vem o sobrenatural, é daí que me traz alegria, é daí que me dá capacidade, é daí que me dá sabedoria, é daí que me dá inteligência, é daí que faz as coisas acontecer. Talvez, escute, a obediência, ela às vezes pode suceder ou ir acima, talvez, da própria fé. Escute o que eu estou te falando, porque às vezes a pessoa pensa o seguinte: não, eu tenho fé, mas a fé sem obra, a fé sem ação, ela é completamente nula. Talvez você não tenha fé suficiente para entender muitas coisas, mas você é obediente o suficiente para ouvir e aplicar. Bom, eu não entendo como vai acontecer, mas eu vou fazer aquilo que o Senhor me mandou. Talvez eu não acredite com todo o meu coração de que as coisas vão dar certo, mas se eu ouvir a minha voz, se eu ouvir a voz dele, se eu ouvir a instrução dele e eu obedecer, vai acontecer. João capítulo 9, versículo 7. João 9,7 diz o seguinte: então disse-lhe para o cego: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo.
Aonde que estava o milagre dele? Escondido numa ordem que Jesus tinha dado. Jesus não falou assim, você tem fé? Jesus não falou assim, você acredita que você vai ver? Você não acredita que você vai ser restaurado, os teus olhos? Não acredita que algo vai acontecer? Jesus simplesmente falou para ele, e ele nem pediu para ver, tá? Ele não pediu para ser curado. Jesus só falou o seguinte, se levanta daí, vá se lavar no tanque de Siloé. E o homem pegou e foi, obedeceu. A Bíblia não diz que ele tem fé, mas a Bíblia diz que ele obedeceu e ele voltou vendo. Recorda da história de Naamã? Naamã não tinha fé, zero fé. Ele vai, ouve o profeta diz, vá se lavar no tanque, vá se lavar no Rio Jordão. Ele sai, e ele diz, não, Rio Jordão não. Eu vou me lavar em Abana ou Farfar, são rios mais limpos, são rios melhores. E aí alguém chega e diz, meu Senhor, o profeta mandou você mergulhar 7 vezes, ele não pediu nada difícil. Vai e faça isso. Ele foi porque ele teve fé ou porque ele quis obedecer? Não, foi porque quis obedecer. E quando ele obedeceu, diz a Bíblia que ele se levantou e estava completamente limpo. Completamente limpo. Escute. Muita gente tem fé, mas poucas pessoas têm capacidade para obedecer. Muitas pessoas acreditam. Muitas pessoas vibram dizendo sim, vai acontecer. Só que poucas pessoas têm coragem para ouvir e obedecer. Dizer, Senhor, se o Senhor me pedir assim eu vou fazer. Muitos homens querem ter um casamento feliz, mas poucos deles estão dispostos a dizer, mi amor, que quiere que eu pare a ser para te hacer feliz? Muitas mulheres têm fé que vai mudar o casamento, mas poucas têm coragem de dizer, amor, o que você gostaria que eu mudasse? Quantos pais, filhos, patrão, empregados, todo mundo quer mandar, pouca gente quer obedecer. E aí você recorda de Jesus Cristo, quando veio na terra, ele não veio por ele mesmo, mas ele veio fazer tudo aquilo que Deus Pai havia projetado. Jesus está no jardim do Getsêmani. Ele está lá, ele faz uma oração, Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Eu não quero ir para a cruz, eu não quero morrer dessa maneira. Vírgula. Mas que não seja a minha vontade, seja a tua. Quero te obedecer. Quero te obedecer. Quando você descobre que todas as vezes que você desobedece, algo ruim acontece, é assim ou não é? A minha piazadinha lá em casa já sabe, eu tenho 3, né? A Holly de 9, o Ethan de 6 e o Dylan de 3. Desobedeceu, castigo. Não há nada de bom em desobedecer. Aí você vai para a palavra de Deus, você vai ver Jonas vai para a barriga do peixe, porque desobedeceu. Moisés fica fora da terra prometida, porque desobedeceu. Sansão não vive o ápice daquilo pelo qual ele foi chamado e separado, porque desobedeceu. A desobediência roubou o projeto que Deus havia desenhado para a vida deles. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga, 2026 é o ano de obedecer. Quem obedece sempre é recompensado. Quem obedece sempre vive o melhor dessa terra. É verdade ou não? Verdade. É verdade. Tu acha que Deus vai... Às vezes, me perdoe se eu sou tão franco com você. Tu acha que Deus vai abençoar um desobediente? Fala sério, você acha que Deus vai abençoar um desobediente? Não vai. Não vai. Eu vou mentir para você. Se eu falar assim, não, você vai ser abençoado, mas você não obedece. Por quê? Porque a Bíblia está repleta de homens e mulheres que desobedeceram e não foram abençoados. 2026, o ano da conquista.
Para quem? Para aqueles que querem obedecer. Recorde da palavra de domingo, Josué e Calebe. Deus falou que nós ia conquistar, então nós vamos conquistar. E todo o resto desobedeceu a ordem do Senhor, não conquistaram absolutamente nada. E aí, às vezes, recorde que às vezes a gente coloca a culpa no diabo, né? Ai, é o diabo, é o diabo, é o diabo. E o diabo está lá dizendo o seguinte: não tem nada a ver com isso. Não é culpa minha, é porque você não obedece. Agora, quando você descobre aquilo que Deus quer fazer na tua vida, você vai ver que sobrenatural, milagres, conquistas, vitórias, bênção, o agir de Deus sempre está condicionado a você ouvir a voz do Senhor. Alguém um dia chegou para Davi e disse: Davi, você não pode enfrentar o gigante. Só que Deus havia falado: vai, Davi, que eu serei contigo. Ponto. Saul fala: Davi, não enfrente o gigante. Os irmãos falam para Davi: não enfrente o gigante. E aí você descobre aquilo que diz a palavra de Deus: é muito melhor você querer agradar a Deus do que você querer agradar aos homens. Sabe como você tem uma vida poderosa? Atos capítulo 5, versículo 29. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Se você no próximo ano tomar uma decisão no teu coração e dizer: bom, eu quero crer de verdade. Eu não quero crer que vai acontecer na vida dos outros, eu quero crer que vai acontecer na minha vida. Meu casamento vai mudar, meu relacionamento vai mudar, o meu emocional vai mudar, até minha inteligência, o meu psique vai mudar, o meu espiritual vai mudar, minhas finanças vão mudar, tudo na minha vida vai mudar. A chance de você mudar é de 100%. Agora, adicione aí você buscar obedecer a Deus. Adicione aí quando você se levanta de manhã, é o que eu sempre falo: andar com Deus não é algo complexo, não é algo difícil, não é algo impossível, pelo contrário, andar com Deus é algo simples. É você acordar de manhã e dizer: Deus, esteja comigo, me abençoe, me dê a direção para aquilo que eu devo fazer no meu dia, me ensina, Senhor. Se eu devo ir para a direita, para a esquerda, me ensina como eu devo me comportar. Senhor, me ajuda a viver aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor projetou na minha vida. Sabe o que vai acontecer no teu dia a dia? Você vai se transformar em alguém sensível a Deus, e Ele vai começar a abrir as portas para você, e você vai começar a viver milagres que você nunca antes tinha vivido. Sabe o que pode dar errado no teu projeto de vida? É você talvez não crer de fato naquilo que Deus pode fazer, e talvez você não está atento a uma ordem de comando que Ele der para você. E quando você não está atento a essa ordem de comando, talvez você não consiga viver aquilo que é para você viver. Deixa eu compartilhar um testemunho com você para me encerrar. Alguns anos atrás, há uns 2 anos atrás, eu era pastor na igreja de Florianópolis, e nós não tínhamos a área Kids lá, não tinha a parte das crianças. E Deus colocou no meu coração de eu ofertar a área dos Kids, de eu fazer a oferta da Zona Kids, do Eira Kids. Eu não falei nada com a igreja, porque Deus tinha falado para mim. Ele não tinha falado para mim falar para a igreja, Ele tinha falado para mim: Guilherme, você vai fazer a parte das crianças. Conversei com a pastora. Eu peguei um valor, na época, deu 30 mil reais,
Eu fiz toda a parte do Kids da igreja inteira, chamei pedreiro, comprei material, piso, gesso, elétrica, porta. Eu montei todo o Kids da igreja, com uma oferta de 30 mil reais que eu tinha dado. E amém. Fiz o Kids, depois que fiz o Kids, cheguei no altar e falei para todo mundo, pessoal, Deus mandou eu dar uma oferta, e a oferta que Ele mandou eu dar, do meu próprio recurso, é fazer o Kids está pronto, amém. E a igreja inteira, aleluia, valeu pastor, glória a Deus, time, todo mundo feliz, alegre, montamos o Kids. Passou-se um mês, era sexta-feira à noite, eu estava na internet, na OLX, eu estava dando uma olhada num terreno, numa cidade de Porto Belo. Eu era pastor em Florianópolis e a cidade de Porto Belo é uma cidade do lado. E eu olhando, e eu vi um valor de um terreno na avenida de Porto Belo, e só olhando, porque eu tenho construtor e estava olhando na época, olhando, tá bom, vi o valor. Sábado de manhã, isso era sexta-feira à noite, sábado de manhã, alguém me liga e diz, Guilherme, você pode fazer um favor para mim? Você pode ir lá em Porto Belo mostrar uma casa para um cliente que não sei o que tal, que isso, que aquilo. E eu falei, deixa eu ver como é que está. Dentro de mim, uma voz dizia, vai Guilherme, vai Guilherme, vai Guilherme. E eu fui falar com a pastora e disse, amor, alguém me pediu para mim sair daqui de Florianópolis para ir até Porto Belo, chegar lá, mostrar a casa, fazer um favor. E a pastora falou para mim, não vá. Não vá, porque é sábado, é o dia de descanso, tu está aqui com as crianças, não sei o que, coisa nada, mas algo dentro de mim dizia, vai Guilherme, vai. E eu liguei para ele e disse, não sei, deixa eu ver. E eu fiquei no impasse 1 hora, vou, não vou. Desobedeci a minha esposa, mas obedeci a Deus. Entrei no carro, fui. Chegando lá, mostrei a casa pro cara, tal, mostrei tudo que tinha que fazer, tal, e eu não ia ganhar R$1 por isso, estava fazendo um favor, fiz quase 45 minutos para ir, 45 minutos para voltar, fazendo um favor, mas não é a pessoa que estava no telefone que falou que era para mim ir, eu senti algo dentro de mim, dizendo, vai Guilherme, cheguei lá, mostrei a casa, no final ele disse, olha, vou ver, eu tenho um terreno que eu estou negociando, eu vou primeiro negociar o meu terreno, depois eu vejo. E eu fiz uma pergunta para ele, qual é o terreno que você está vendo? Você está vendendo? Não, tem um terreno aqui na avenida tal. Avenida qual? Na mesma avenida que eu tinha visto no dia anterior à noite. Valor do terreno na OLX, R$900 mil. Valor que ele estava vendendo, R$600 mil, R$300 mil a menos do que o valor que estava no OLX que o pessoal estava comercializando. Quando ele falou R$600 mil, eu falei, olha, meu nobre, eu tenho um outro imóvel, se você quiser eu posso trocar com você e eu vou te voltar um dinheiro, tal. E ele disse para mim, não, vamos ver esse imóvel. Eu peguei ele, fui lá, mostrei um outro imóvel para ele. Resumindo, eu dei o imóvel para ele, voltei um valor e eu comprei o terreno da avenida. Terreno que valia 900, eu comprei por 600. E quando eu apertei a mão dele, disse, ok, tudo certo, negócio fechado, tá tudo bem, vamos fazer o documento. Uma voz soprou no meu ouvido dizendo o seguinte, você lembra? Escute, você lembra da oferta que você deu no Kids? Qual era o valor? R$30 mil. A voz soprou no meu ouvido dizendo o seguinte, a oferta que você deu, eu já estou devolvendo para você 10 vezes mais. O lucro de 600 para 900, R$300 mil. Por que eu estou falando isso para você? Porque eu não iria ir, de fato eu não iria ir, mas eu ouvi uma voz que dizia dentro de mim, vá. Se eu não obedeço, talvez eu não tivesse, obviamente, feito esse negócio.
Mas quando você decide obedecer a Deus nas pequenas coisas, Ele pode... Eu não estou falando isso para me engrandecer, não é nada disso. Só quero mostrar para você que às vezes Deus vai falar algo no teu coração, Ele pode abrir uma porta e Ele pode te surpreender. Eu estou só tentando te ajudar você a entender como é bom você obedecer a Deus, como é bom você servir a Ele. Se Ele vai falar para você, fica, se Ele falar vai, se Ele falar tenta, se Ele falar faz isso, faz, e as portas vão se abrindo para você de uma maneira sobrenatural, se você simplesmente estiver disposto a obedecer a Ele. Depois que eu fechei o contrato, eu voltei para a minha igreja, né? E contei esse testemunho para a igreja. Daí a igreja começou a chorar. Porque às vezes você vê tanta gente vivendo milagre sobrenatural, e sabe o que é? Decidiram obedecer a Deus. Como é bom você obedecer a Deus. Teu casamento vai melhorar, tua vida financeira vai melhorar, tua saúde vai melhorar, teu sonho, tudo melhora na tua vida. Eu não terminei, hoje esse terreno ele já dobrou e mais um pouco de valor, aleluia! E eu falo, Deus, fala o que eu tenho que fazer, porque quanto mais eu te obedeço, mais Deus me abençoa, quanto mais eu te obedeço, mais milagre eu vivo, quanto mais eu te obedeço, mais o sobrenatural de Deus acontece na minha vida. Você quer viver isso também?